estamos aqui para mais um episódio do nosso Gotas de Sabedoria. É muito bom ter você aí já assistindo o nosso podcast e é importante para nós que aí você já sente o dedo aí, tá? Já vai curtindo, é importante a sua curtida, não espere terminar, porque depois você pode esquecer, já vai logo aí, dá o seu like aí, faz a sua curtida, compartilhe também para que outros possam acompanhar esse nosso episódio de hoje, é muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, seja nosso parceiro, nos ajude, né, nesta tarefa de proclamar o Evangelho e ative o sininho, porque aqui no nosso canal a gente está sempre tendo algo novo, né, que a gente traz para você, e quando a gente posta, o sininho já te dá aí um alerta para você ver o que tem de novo no nosso canal. Contamos com você. Né? Você sabe que o nosso Gotas de Sabedoria, né, ele tem um propósito muito claro, né? É de levar até você, levar a todos aqueles que nos assistem, né, a verdadeira sabedoria, né, que é extraída diretamente da palavra do nosso Deus. Né? Porque nós acreditamos que cada passagem bíblica, cada ensinamento de Cristo, cada parábola, né, contém tesouros preciosos e conhecimentos para transformar as nossas vidas e abrir novos horizontes e iluminar os nossos caminhos, a nossa mente. Né? Então, o nosso compromisso aqui do podcast Gotas de Sabedoria é mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? E não apenas para conhecer. Nosso propósito aqui não é debater, não é procurar apenas conhecer, né? Mas também para compreender e aplicar os ensinos da Palavra de Deus na nossa caminhada diária. Né? Porque sabedoria, né, não é apenas conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento de Bíblia, mas não tem sabedoria, porque não tem o temor do Senhor, porque não coloca em prática os princípios. Então não adianta só a gente conhecer, nós precisamos, né? Porque a sabedoria, ela transforma, ela muda a nossa vida, né? Então nós queremos que você seja nosso parceiro aí no Gota de Sabedoria. E hoje nós estamos aqui, né, com um convidado muito especial para enriquecer a nossa conversa, o nosso bate-papo. Né? Esse camarada é gente boa, porque ele assim, o nosso... Pode até falar assim, parente do pastor Liberato, Marcelo Pereira dos Santos, Liberato Pereira dos Santos. Olha aí, mas não somos parentes, mas somos irmãos em Cristo, né? Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos, né, em Cristo. Muito bom ter hoje conosco aqui o nosso irmão Marcelo, né? Alguém que Deus nos deu o privilégio de conhecer, trabalhou aqui conosco na Boas Novas, né, como evangelista, nos auxiliando. E é muito bom, Marcelo, ter você conosco aqui nesta noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Liberato. A gente agradece, né, de todo o coração a oportunidade de estar mais uma vez em casa, né? Eu falo que aqui também é minha casa, né? Com certeza. Nós começamos aí a ter um crescimento na questão da administração da palavra, né, naquilo que Deus nos deu. E hoje eu me sinto honrado de poder participar com vocês aqui nesse podcast, de poder compartilhar a palavra de Deus. E eu espero que edifique a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Como o senhor falou, né? A palavra de Deus ela é muito rica, né? E é preciso a gente ter essa maturidade de poder ter essa experiência conhecendo as verdades de Deus. Não tem coisa melhor do que isso, né, meu irmão? Isso. Mas é uma honra, né? E agradeço aí a oportunidade da gente estar junto aí nesse bate-papo hoje bem legal. E o senhor viu que eu estou mais novo, né, pastor Liberato? Eu estou vendo. Quando eu sair daqui, as águas em São Pedro das Águas. Rapaz, esse negócio, você viu que isso aqui é coisa de mulher, né? Esse negócio aqui eu pintei meu cabelinho. Estou vendo. Eu não posso pintar, não. Se eu pintar, a mulher não deixa, rapaz. Eu prefiro guisado. Mas é bom, é isso. Marcelo, eu conheço um pouco sobre você, né? A gente já ouviu, mas quem está nos assistindo conhece. Quem é Marcelo? É casado, né? Rapaz, Carro bonito desse tem que ser casado, né? Graças a Deus, 25 anos de casado, aí, esposa da Andréia, né? 2 filhos, João Vitor e Mateus. Meninos de Deus, né? Que também servem na obra do Senhor, que vai da música. E estamos aí no desafio aí de, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Estamos diante do altar de Deus. Hoje o Marcelo está na congregação presbiteriana de São Pedro da Cipa. São Pedro da Cipa, aqui pertinho é da congregação da igreja de Jaciara, né? Com o pastor Batista ali. Batista Soares. O pastor titular.
Ah, que maravilha. Marcelo, fala um pouquinho para nós aí, como foi a sua experiência com Jesus, quando foi o seu encontro com Jesus, como Jesus lhe alcançou aí na sua caminhada. Compartilhe conosco aí, nós sempre que a gente traz um convidado aqui, a gente não perde essa oportunidade, porque para mostrar como Jesus chama o pecador e como ele faz a obra na nossa vida. Compartilhe conosco aí um pouquinho. Com certeza, a graça irresistível de Deus é difícil dizer não, viu, pastor? Não tem como, Não né? tem como, né? Graças a Deus, assim, meu irmão, eu sou um privilegiado, para dizer a verdade para os irmãos, porque assim, a minha vida sempre foi diante do altar, né? Desde a minha adolescência, a gente era da Igreja Católica Apostólica Romana, e desde o início, assim, da minha vida com Deus, a gente sempre louvava ao Senhor, né? Tocava na Igreja Católica, nas missas, né? Participava da toda... Era praticante. Né? Contribuía lá com a comunidade que nós morávamos, né? Até que um dia o Evangelho me alcançou através de um amigo. E esse Evangelho veio ao meu coração de uma forma, rapaz, arrebatadora. Uma coisa que... Você tinha uns 16 anos? Mais ou menos, de 15 para 16 anos aí de idade, né? Que aquilo foi extraordinário, né? O chamado que Deus me deu. Aí, a partir de então, a gente se dedicou, né, à questão de conhecer mais a palavra de Deus, né, com a leitura da palavra e exercendo o ministério que Deus nos chamou, já não mais na igreja a qual estávamos, que era a igreja católica, mas na igreja protestante. E nisso a gente foi aprofundando através das músicas, né, e também na questão de buscar conhecer mais a palavra de Deus. Aí eu fiz um curso de teologia, né, pela Universidade Dourados, né, foram 4 anos e meio mais ou menos ali. Um curso de teologia, e hoje, inclusive... Você se converteu na Assembleia de Deus? Não, eu me converti na época, meu irmão, eu era adolescente, era uma igreja local de Rondonópolis mesmo, né? Era uma igreja local. Aí depois, com o tempo, a gente foi buscando outras fontes, né? Assim, no conhecimento, e hoje nós estamos na Presbiteriana. Isso. Na Presbiteriana você já está mais ou menos uns 13 para 14 anos, né? Foi com o pastor Batista lá na Central, né? Isso, através do pastor Batista aqui da Central em Rondonópolis, na época que ele era pastor aqui na cidade, né? Aí nós congregamos com ele lá por um longo tempo, né? E nesse inteirinho a gente sempre nos aprofundando no conhecimento, porque uma das coisas que eu admiro, assim, que me prendeu muito na época para ser presbiteriano, né? É a questão da teologia dela, né? A questão de você se aprofundar no conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, né? Isso aí me atraiu, como a gente gosta muito de estudar a palavra. A igreja presbiteriana, ela preza muito pela questão do ensino, né? Do conhecimento bíblico, né? Tanto é que, nós temos forte as nossas escolas dominicais, né? Onde ali há um ensino bíblico sistemático, os pastores geralmente pregam expositivamente a Bíblia. Exatamente. A gente cuida do aspecto doutrinário, né? Do ensino para que os cristãos, para que os crentes conheçam a doutrina. Isso é uma característica da igreja presbiteriana. Isso é uma das características e de grande valor, né? Para a gente que busca servir um evangelho de forma séria, ainda mais nesses dias ao qual nós estamos vivendo, né? A gente vê um liberalismo teológico aí gigante aí no nosso país, no mundo, né? E a gente está numa igreja raiz, como é a presbiteriana, uma igreja que é centenária, que ela tem uma tradição, ela tem uma história por trás, né? E os seus pastores... Uma igreja reformada, né? Uma igreja da fé reformada, que nós falamos, que isso é muito bom, né? E isso é de grande valia, principalmente para nós hoje, que criamos filhos, né? E a gente traz esse conceito para dentro da nossa família, falando desse evangelho puro e simples como ele é, né? Com uma teologia profunda, né? A gente aprofunda no evangelho, e é isso que eu gosto, né? Isso que me chamou a atenção. E estamos aí hoje a servir a Deus nessa igreja, como o senhor falou, a gente está na responsabilidade de uma congregação hoje. Fazemos hoje ainda, né, terminando para o ano que vem, em nome do Senhor Jesus, o nosso Instituto Bíblico, né? Exato. Araújo, o IBA. O IBA lá. E é um pré. Ano que vem é formatura, né? Se Deus quiser, estamos aí na formação. O tempo passa rápido, né? Por isso que eu falo, o tempo passa, mas a gente se renova, né? O Marcelo, ele foi evangelista aqui da nossa igreja, 2 anos, né, Marcelo? Quase 2 anos e meio, né? Quase 2 anos e meio, mais ou menos. Na realidade, se você começou o seu ministério aqui na Boas Novas, né? Praticamente você antes ajudava, sempre esteve apoiando nas igrejas, mas efetivamente, assim, sendo um evangelista, foi aqui na Boas Novas, né? Separado, né? E consagrado, consagrado, vamos dizer assim, no qual a gente se propôs a servir aqui, né? Os outros ministérios do qual a gente participou, a gente sempre estava... Como membros, né? Como voluntários, servindo, como apoio, exatamente, mas oficialmente...
Exato. Foi um privilégio, Marcelo, aqui nós temos uma alegria muito grande, a Igreja Boas Novas ama muito você, Marcelo. Nossa, Nós temos uma gratidão muito grande, eu particularmente também como pastor, né? Titular da igreja, né? Assim, pelo seu trabalho, como foi importante para nós esses 2 anos e meio que você passou aqui e contribuiu, né? Certamente, né, lá em São Pedro da Cipa, está lá abençoado, né? Com certeza. E se você passar por São Pedro da Cipa, entra lá e faça uma visita, Tem né? uma casa lá, tem uma casa lá, pode chegar. Vai ser bem recebido na casa do Marcelo lá. Ele é um bom anfitrião, viu? Verdade. E você vai poder ouvir da palavra sendo abençoado em São Pedro da Cipa. E agora tem o desafio de mais uma congregação, né? Pois é, rapaz, nós estamos aí para Jaciara, né? Tem uma congregação em Jaciara lá que devemos inaugurar agora dia 6 de setembro. Aí você vai dividir o tempo, né? Exatamente, vamos estar dividindo o tempo com São Pedro da Cipa, nós vamos continuar em São Pedro da Cipa, proposta São Pedro da Cipa, e agora também mais esse compromisso com a Coab São Lourenço em Jaciara. Então a gente vai estar lá aos sábados, né? E também um dia da semana, mas estamos definindo, provavelmente numa terça-feira, né? Que nós temos pensado em começar esse trabalho na Coab, nas terça-feiras, às 19 horas, e nos sábados também, às 19 horas. Para quem está nos assistindo e não conhece aqui o Mato Grosso, né? São Pedro da Cipa e Jaciara são 2 cidades praticamente interligadas, né? Elas são, Mas é tão perto, né? 5, 6 quilômetros, né? Mais ou menos, uns 7 quilômetros. 7 quilômetros de uma cidade para outra, é quase um bairro Ali chama, é a região do Vale de São Lourenço ali, né? Porque pega Jucimeira e aí vem são cidades bem próximas, né? Mais 3 quilômetros, eu creio, 5, São Pedro da Cipa, e aí mais uns 5, 6 quilômetros Jaciara. Então, se você não conhece essa região do Mato Grosso, vem conhecer, aqui tem muita bonito, coisa bonita, hein? A cachoeira bonita. Rapaz, eu não conhecia lá, mas assim, a gente mora aqui em Rondonópolis desde quando nasceu, mas assim, fui conhecer aquela região pra dentro ali, mas é lindo demais. A cachoeira que eu nunca tinha ido, Cachoeira do Prata, né? Tem a Cachoeira da Fumaça em Jaciara, Rio São Lourenço. Aí, uma boa dica de turismo aí, ó. Você que está nos assistindo que é de outra região do país, que quer conhecer a natureza, né? Porque aqui em Mato Grosso é natureza. Você não vai ter praias, mas você vai ter belos rios, belas cachoeiras, né? Matas bonitas, né? Pode, se você se deparar com a bela de uma onça no caminho. E tem. Rapaz, eu fui esses dias ali em Jucimeira, me deparei foi com um tamanduá, rapaz. O bicho era grande, viu? Não, passei o carro, o bichão, eu falei, olha que massa de animal, né? Um tamanduá. É grande, é da bandeira, né? O tamanduá bandeira. Então, vem aqui conhecer, muito bom. Conhecer, seu privilégio. Marcelo, é muito bom, né? Que bom saber que Deus tem atuado na sua vida, Ele te salvou, te resgatou. E nosso podcast, nessa série agora, nós estamos trabalhando as parábolas, né, Marcelo? Muito bom. Estamos trabalhando a parábola. O tema dessa nossa série agora é Mistérios Revelados, o Reino nas Parábolas, né? Então essa é a nossa temática do podcast. E hoje nós vamos conversar, né, sobre 2 preciosas parábolas. Nós temos a tarefa aqui hoje de esmiuçar um pouquinho essas parábolas, ver algumas verdades preciosas das parábolas, algumas aplicações práticas. Então nós temos a parábola do tesouro escondido e a parábola, né, da pérola de grande valor, né? E ambas estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Tá? Que bom, né? Então, Marcelo, né? Por que você acha que Jesus escolheu as parábolas para transmitir essas verdades profundas, Marcelo? Pastor Liderato, eu admiro assim a forma de Jesus ensinar, né? A gente parte já desse princípio, porque eu entendo que a pedagogia de Jesus era fantástica, né? Ele como um grande mestre que foi, e assim, eu creio que pela forma dele poder expor a visão do reino de Deus para pessoas simples, ele contava histórias. A parábola não é mais nada do que simplesmente histórias para as pessoas comuns. Do cotidiano das pessoas, né? Poder entender o que ele estava querendo expressar sobre salvação, sobre o reino de Deus, né? Então Jesus contava história, né? Um grande contador de história. E as parábolas eram uma das formas que Jesus ele utilizava, né, para poder explicar, trazer uma verdade, né? Trazer uma verdade ao coração daquelas pessoas para poder elas terem a fé, né? Crer no reino de Deus, acima de tudo, né? Esse era o propósito principal dele. Então essa era a intenção do Senhor, era poder explicar de maneira simples às pessoas sobre as grandes coisas do reino de Deus, né? Exato, né? Exato. E essas 2 parábolas específicas, elas nos mostram, né, algo fundamental do valor do reino de Deus, né?
Então vamos ler as parábolas agora? Você lê para nós as duas parábolas aí? Mateus. Lê aí para quem está nos assistindo também Vamos lá. acompanhar. Mateus 13, 44, né? Exato. Que é a primeira parábola. São parábolas curtinhas, né? São- Bem curtinhas. E E grande valor Mateus espiritual. 13, 45 e 46. Lê para nós. Vamos lá. Diz assim, né? A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. Isso. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse é o nosso mestre. Nosso mestre maravilhoso, né? Que coisa preciosa. Marcelo, então, vou começar analisando a primeira, né? Que são duas, então vamos para a primeira, né? Para a primeira parábola, né? O que mais te chama a atenção nessa primeira parábola, a parábola do tesouro escondido? O que mais te chama a atenção nessa parábola? Pastor Liberato, eu acho interessante essa palavra, porque como o senhor falou, são pequenas parábolas, mas que têm um grande valor espiritual, né? Em cada uma delas, né? O primeiro ponto que eu percebo nessa parábola aqui do tesouro escondido é que me chama a atenção é que esse homem ele não estava procurando nada. Ele não procurava tesouro ali. A gente vai entender dessa parábola um ponto importante que dá para perceber que ele era um homem que era um redatário, vamos dizer assim. Porque ele vai, provavelmente, vamos dar um exemplo, que ele vai plantar uma semente, aquela terra ali. arrendou aquela terra, foi plantar como se fosse uma semente, de repente, peraí, tem alguma coisa aqui. E o interessante das parábolas, porque a gente percebe que pela tradição rabínica do povo judeu, era normal assim, o povo de Israel ter o hábito de enterrar coisas preciosas, seus bens, tesouros, porque não tinha, naqueles dias, como nós temos hoje, bancos, né? Um lugar para se guardar aquilo que era de valor, tanto também pelo contexto, porque na época o povo de Israel era um povo que Muitos percebia. colocavam dentro dos colchões, né? Hoje, né, os nossos avós, antigamente. Meu sogro, ele tinha um cofrezinho debaixo da cama, ele tirava o tijolinho e lá dentro tinha um cofre, né? Debaixo da cama ali, que guardava todas as moedinhas. Tijolinho, botava o tijolinho assim e ali eram os recursos dele, ficava ali, porque não tinha como mexer com banco, né? Naquela banco, época, naquele tempo. nem tinha banco, não era toda cidade que tinha banco. Não, e naquele tempo, imagina 2 mil anos atrás. Né? E quando vinha aqueles. Há 2000 anos atrás, né? Os conquistadores que vinham querer dominar, ou às vezes um cobrador de imposto que queria pegar o que a pessoa tinha, peraí, escondia. Né? Então era da tradição. Mas tem outro fator importante nas parábolas, principalmente aqui na questão do tesouro, né, que está escondido, é porque assim, se você às vezes, como aconteceu nessa parábola, achasse alguma coisa num terreno do outro, não tinha aquela lei, tipo assim, que achado não era roubado, essas coisas não valiam lá. Pela tradição rabínica, você tinha que realmente comprar aquele lugar. Ou então era do dono, né? Ou era do dono, ou você devolvia para ele, mas esse aqui foi esperto. Né? Ele esconde, fala aqui, né? Mas aí ele vai lá depois e vende tudo que tem, para depois adquirir, comprar um terreno, para se fazer valer de acordo com as leis e as tradições do seu tempo lá. Né? Então é uma coisa profunda isso, né? É interessante aqui, Marcelo, que eu vejo nessa parábola, e até um dos pontos da nossa doutrina, né, daquilo que nós reformados cremos, né, como você bem colocou, e esse homem não estava procurando. Não procurava. É assim como o pecador não procura Cristo coisa nenhuma, né? Exatamente. E Jesus é que veio ao encontro, né? De repente o tesouro apareceu para ele. O tesouro apareceu para ele assim, ele não estava procurando o tesouro, né? E é um dos pontos da revelação da parábola, justamente esse que é a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus para um que povo. Alcançar o pecador que não estava procurando ele. E que não era do seu povo. Eu vou interpretar esse texto porque são 2 personagens. Se a gente for analisar o primeiro personagem, na questão desse homem do campo, ele vai se assemelhar àquele que não é do povo, porque ele não procurava, ele não tinha conhecimento do maior tesouro que é Cristo, que é o segundo personagem, ele já vai ter. Nós vamos ver isso depois. Na hora que nós fomos conversando. Assim, então, assim, a gente vai perceber que esse homem do campo, ele era vamos supor, uma pessoa comum do seu tempo e que encontra algo de grande valor. Né? E esse valor foi tremendo que ele vai deixar, ele vai, na verdade, ter uma alegria extraordinária né, no coração, a ponto que tudo que ele tem perde o sentido, perde o valor para poder conseguir aquilo que ele achou de maior. Né? Que reflexão maravilhosa é essa, né? Agora, isso que você colocou que é interessante, né? Ele pega ele descobre, né? Que ele não estava procurando, de repente o tesouro está diante dele, né? Aí ele vê o tesouro, ele esconde o tesouro
novamente. O que a gente pode tirar de lição disso? Como é que ele pega o tesouro e ele esconde? Você começou a falar alguma coisa aí, né? Mas é interessante para que os nossos ouvintes possam acompanhar o raciocínio, né? Assim, ele guardou aquilo que ele viu que era valioso para ele. Né? Ele soube falar assim, peraí, isso foi tão importante para mim que eu quero só para mim, né? Foi tão maravilhoso aquilo que ele encontrou, que foi tão Ele foi prudente, né? Foi prudente. Sabedoria, né? De poder esconder aquilo que ele havia achado, né? E como eu falei, é algo como se fosse eu e você. Eu assemelho muito esse homem do tesouro, como eu e você, que um dia nós fomos encontrados por Cristo, como o senhor falou, né? Que foi o maior valor que nós podemos ter já alcançado na vida, né? Na nossa história, que é Cristo Jesus. Que ele precisava, né, de um tempo para processar essa descoberta e qual a decisão que ele ia tomar. Né? Esse aspecto dele, até porque, como você bem colocou, né, dentro do contexto daquela época, né, ele tinha que tomar uma decisão, porque ou ele ficaria com o tesouro para ele, ou ele perderia o tesouro. E o que o senhor colocou é importantíssimo, pastor Liberato, porque assim, quando a gente tem um encontro com Deus, vamos dizer assim, porque é fácil, vamos colocar um exemplo aqui. Se você vai na rua e está andando na calçada, você encontra uma nota de 50 reais, você tem uma manifestação, opa, achei 50 reais, ou 100 reais, achou uma pulseirinha que às vezes é de ouro, uma alegria. Mas quando você encontra algo que vai valer tudo que você tem, muda tudo. Exatamente. Né? Que é exatamente isso, né? Essa é a parte mais impactante, porque ele vai e vende tudo que ele tem. Exatamente. Para comprar o campo. E prova o quê? Com isso, que o reino de Deus ele depende de compromisso. Compromisso, né? Prioridade, né? É prioridade. Ele não é aquela questão que você oferece assim, tipo assim, você aceita bem, mas se você não aceita, ou você não quer esse tesouro, esse grande prêmio, vamos dizer assim, de acordo com a palavra, tudo bem, tanto faz para você, né? Ou assim, ou se você quer Cristo na sua vida, porque o tesouro se reflete nessa questão da salvação. Exatamente. O tesouro aqui na parábola é a salvação de Cristo. É a salvação em Cristo. Jesus está dizendo justamente isso para aquelas pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Né? Mas não é de qualquer jeito, não é uma coisa que eu posso, se talvez, né, eu queira, talvez eu não queira. Não, mas é algo que ele, no sentido de esconder, como o senhor está colocando aí, e guardar, e vender tudo que tem, é no sentido de tomar uma posição. Exatamente. E ter um compromisso para poder assumir aquele tesouro. Ele entendeu, né? ele entendeu que aquele tesouro era o mais importante para ele, do que tudo. Ele foi capaz de abrir mão de tudo. Exatamente. De renunciar a tudo, né? Para ter aquele tesouro com ele. Né? É isso que Jesus está procurando ensinar. Né? Nós vamos ter que abrir mão. Né? E muita gente não quer abrir mão. Não quer Jesus. Né? Porque é um negar a vida da alma constante, né? Ele abriu mão de posses, ele abriu mão de bens, ele abriu mão de tudo para poder assumir o que ele tinha achado de maior valor. É isso que é o fundamento dessa parábola, né? Essa questão que nós devemos refletir nessa questão da parábola do homem do campo é isso. Porque ele disse a meu respeito, eu tenho respeito. Porque se nós compararmos a nossa vida, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, no verso 12, em diante, até, se não me engano, 13, ele fala assim que nós éramos um povo que era separado da comunidade de Israel, nós éramos um povo que estava distante do conhecimento de Deus e da promessa de Deus. Não nos Deus achou, né? Nós não pertencíamos a esse povo, no qual Deus havia feito uma promessa já para um povo específico, que é o povo que era a nação de Israel, né? Mas nós não fazíamos parte dessa aliança, nós não tínhamos esse grande tesouro. Até que um dia, como nessa parábola, o Senhor me encontra e tudo que ele tem a partir de então, quando ele vê o valor do que ele conseguiu, o que ele achou, né, perdeu sentido. E aí como é que nós poderíamos entender, até para ajudar nossos ouvintes também, a gente também, né, como a gente aplicar isso na nossa vida hoje, essa questão do significado, o que significa vender tudo? Porque ele vendeu tudo. Né? O que significa vender tudo nos nossos dias atuais? O que nós poderíamos entender quando Jesus está propondo por meio da palavra que a salvação é um tesouro precioso e nós precisamos vender tudo, né? Expor aquilo que a gente tem, né? Quando a gente fala na questão, assim, pastor Liberato, de desprender, é muito difícil, né? Primeiro a gente vê que você tem que negar a si mesmo, como Jesus diz ali. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E isso está dentro desse contexto também, nós podemos dizer. Né? E eu posso até pegar uma referência na questão, primeiramente vamos analisar por um ponto aqui, que é a questão de você se
desfazer do que você tem para seguir Jesus não é fácil, não é para qualquer um. Né? Primeiro vamos dar um exemplo, aquele jovem rico. Se eu vou pegar aquela proposta que Jesus falou para aquele menino, Aí vende tudo. Vende tudo que você tem. É o mesmo sentido de desfazer tudo que você é, na sua posição que você é, né? Na questão do que você possui, né? E segue-me. Então, Venha até mim. Então a compreensão aqui é esse vender tudo. Não quer dizer que é literalmente você tem que vender seu carro, vender sua casa, vender tudo. Tá? Não é essa a interpretação. Mas o que Jesus está querendo colocar aqui é que nós precisamos de reorganizar a nossa vida. Também. E priorizar, né? E priorizar o reino. Né? A ideia aqui é de priorizar o reino de Deus. A gente precisa de abrir mão de hábitos prejudiciais, né? De relacionamentos tóxicos, de ambições egoístas, né? E de colocar o reino de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Essa é a ideia do ir e vender tudo. Então tem muita gente que não quer deixar as amizades, não quer deixar os vícios, não quer deixar as coisas erradas, né? Exatamente. Não quer, por causa do reino de Deus, né? Existe, na verdade a gente fala em fato, né? Que Jesus realmente ele pagou um preço por nós, mas existe um custo meu e seu, que é a questão da gente deixar isso que o senhor acabou de falar, né? Muita gente às vezes não quer negar a si mesmo, não quer deixar, né, a arrogância, vamos dizer, no contexto assim, como sendo pessoa, né? E a verdade sim, o fato da questão quando a gente atribui de bens, como ele vendeu tudo aqui, assim, né, os seus bens, tudo que ele possui para comprar aquele rei, não é dizer que você ser rico, ser próspero, você ser uma pessoa que tem alguma posse, não é nesse sentido, como o senhor falou, né, que tem que se desfazer dessas coisas para estar servir na a igreja, Jesus. servir a Deus, não é nesse contexto que nós estamos dizendo não, mas é no contexto de que você não seja dominado por essas coisas. Você fez referência ao jovem rico que citou aí. O problema dele foi o coração dele estava nessas coisas. Exatamente. Aí é exatamente que é esse abrir mão de tudo. É não ter o meu coração nessas coisas, mas ter em Jesus. Essas coisas Jesus me deu para me administrar. Amém. Mas não para meu coração estar nela. Não é errado você ter as coisas. Não. Mas é errado as coisas ter você. Exatamente. Essa é a questão. Esse é o abrir mão. Esse é o abrir mão. É onde É vender tudo, né? Você ter o seu coração desprendido. Né? Desprendido, né? E entender que Jesus é mais importante, né? Jesus é mais importante do que minha esposa, é mais importante do que meus filhos, é mais importante do que o meu trabalho, é mais importante do que a minha empresa. Jesus é mais importante. Para ele eu vou dar o melhor. Você quer ver um exemplo muito interessante na palavra de Deus que fala de um homem que também se despiu de tudo que tinha, vamos dizer assim? Zaqueu. Né? Se você vê Zaqueu, que era um publicano, A conversão dele, a conversão de decidiu, Zaqueu, né? Ele foi um homem que encontrou o tesouro escondido. Né? Exatamente. Zaqueu foi, porque ele era um homem que era rico, porque ele era um funcionário público de Roma, ele era um publicano, né? E ele tem a mesma alegria que quando Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, me convém hoje, desce depressa que convém eu ir para sua casa agora com você, eu quero te visitar, quero sentar na sua mesa, quero conversar. Ele fala que desce e com alegria, né? Ele desce rápido com alegria. Essa mesma alegria por ter recebido, né? E é interessante isso que você está colocando, trazendo para lançar luz aí no nosso debate, na nossa conversa sobre a parábola, né? Porque de fato Zaqueu ele se assemelha a esse homem, né? Que encontrou a pérola, que encontrou o tesouro. Né? E aí qual foi a capacidade dele? Ele abriu mão, ele vendeu tudo, ele disse: ó, eu resolvo restituir o que eu roubei dos outros, que ele tinha consciência que ele tinha feito coisas erradas. Né, que ele extorquia as pessoas, eu vou devolver 3 vezes mais, que ele entende que era essa a prática, né? A prática que era ensinada pela palavra de Deus, né, no Antigo Testamento. E ele diz: eu estou resolvido e ainda vou dar para os pobres, né, vou servir. Então ele teve a capacidade de abrir mão, né, ele corrigiu a vida dele, ele priorizou as coisas corretas, priorizou Deus na vida dele. Né? Com certeza, né? Esse encontrou o tesouro. Né? E é interessante, né? Que a Zaqueu tem, como você destacou, a mesma alegria que o homem do tesouro teve. Né? O homem do tesouro ele teve essa alegria, né? Ele ficou transbordando de alegria. Tá? E isso significa, né, que nós devemos ter essa mesma alegria quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos o tesouro na nossa vida. Né? Exatamente, pastor Liberato. E a gente vê assim até um contraste em relação a Zaqueu, porque Zaqueu era um homem rico, né? E a gente vai ver nessa história que Jesus conta também daquele jovem. Muita gente fala assim: mas porque, como se diz, muitos falam, né, que rico não merece o céu, né? Rico não entra. Eu já vi isso muitas vezes quando era menino, que rico não entra
entrava no céu, né? Uhum. E a gente vai ver que Zaqueu era um rico e entrou, né? Aí Abraão, Davi, né? Salomão. Porque Jesus falou assim, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, porque tem isso que Jesus fala, do que um rico entrar no reino do céu. Então quando a gente falava, mas a gente vê o contraste aqui de um jovem que ele não quer despojar do que tem, e nós já vamos ver Zaqueu já despojando de tudo que possuía para poder ganhar a Cristo. Então, E é interessante, né? Essa ideia também da alegria, e quando ele teve de vender tudo e ele ficou alegre, ele ficou feliz, né? Também quando nós entregamos nossa vida para Deus, quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós servimos o Senhor, e não é um peso para nós, é um privilégio, né? É um privilégio quando nós encontramos Jesus como nosso Salvador e nós agora, né, vamos servir ao Senhor. Eu gosto muito de uma expressão de Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, quando ele falava para os alunos dele, ele dizia: gastem-se por Cristo, né? Não tem coisa melhor do que você servir ao Senhor na obra, no reino de Deus, né? Servir com alegria. Não é um peso servir a Deus, né? Mas é algo maravilhoso, né? Quando nós compreendemos verdadeiramente que o que nós ganhamos, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que nós não teríamos condições nenhuma de que essa pérola é de fato preciosa, nós deixamos tudo para trás, né? Exatamente. Né? E é uma alegria e não é uma tristeza. Então servir a Cristo não é um peso, não é algo, né, enfadonho, não, pelo contrário, é algo que produz em nós grande alegria, não é verdade? Porque assim, se a gente for interpretar essa palavra no sentido que Jesus está ensinando para aquela multidão, para aquelas pessoas comuns ali, ele está falando do reino de Deus, mas ele está dizendo assim sobre salvação e vida eterna. Sobre salvação e vida eterna. Se a gente puder mensurar o que é isso, o valor que tem o reino de Deus, não precisa se justificar diante disso, de tudo aquilo que às vezes nós vamos perder para obter. Nós não precisamos, porque mesmo que, assim, tendo a Cristo, perdendo tudo que tem, é um grande negócio. Jesus disse, Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo, quando ele conta aquela outra história, né? Exatamente. Do homem que plantou, e depois colheu muito, celeiro, ele diz: agora minha alma, você tem tudo, Jesus louco. O Senhor vai pedir conta da sua alma. Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ele vai perder a tua alma. Perder a sua alma. O valor que tem a vida eterna, que é relacionado a isso que Jesus ensina através do reino do céu. Então não é um peso servir a Jesus. Não é um peso, é um privilégio. Né? É um privilégio e uma honra. Por isso que tem a alegria de quem reconhece esse grande prêmio, esse grande tesouro que ele está dizendo aqui. Né? É algo que não se mensura. Porque eu mesmo perdendo tudo que tem, né? Eu tenho a Cristo que é Nós temos um mais maior tesouro valioso de tudo que eu poderia ter. Né? Que beleza, né? Então deu para vocês pegarem um pouquinho aí da primeira parábola. Vamos para a segunda então. Vamos lá. A segunda parábola, né, que é a pérola do grande valor. Elas são parábolas muito similares, né? São iguais. São histórias parecidas, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho aí, né? Qual a principal diferença que você vê entre uma e a outra? As duas têm o mesmo sentido de valor de reino, né? A gente já viu aqui que as duas, os mesmos têm. A pérola significa o reino de Deus, né? A vida eterna, a salvação em Cristo. Isso. E o tesouro também significa a salvação em Cristo. São iguais as duas, né? Mas os personagens, eles são diferentes em um ponto. Como nós falamos do primeiro, ele não procurava nada. Né? Não tinha que eu me identifico com esse primeiro, homem do campo, porque eu não era do povo de Israel, né? Agora o segundo eu já percebo algo diferente, que ele já procurava. E no sentido dessa palavra, que ele também já era um colecionador de pérolas. Ele já tinha o hábito de comprar, então eu entendo que ele era um homem rico. Porque para ser um comerciante de pérola, de acordo com a tradição também dos judeus, não era para qualquer homem para colecionar. Porque existia ali, havia na verdade um grande sacrifício para ser um colecionador, porque ele tinha que andar muito. E as melhores pérolas que eles encontravam, segundo assim, a gente pesquisando, né, e estudando sobre essas parábolas que a gente já estudou, é que se encontrava, não era em qualquer lugar, se achava ali no Egito, né? Ali na questão na região do Egito, do Mar Vermelho, na questão ali da Índia também se encontrava, né? E também tinha em outro, não lembro agora, outro lugar que também os comerciantes da época faziam essa busca por grandes pérolas, né? Por pérolas preciosas. Mas todos que entendiam que quando a pessoa falava assim, eu sou um comerciante de pérolas, já sabia que já era um homem bem sucedido, um homem que tinha uma certa posição, porque havia um certo sacrifício e era de grande valor possuir isso. Né? Então a gente percebe nessa parábola que esse homem, então, ele já era um homem que colecionava pérolas e buscava a maior das pérolas, né?
a maior das pérolas, né? Eu interpreto o pastor Liberato aqui, não sei, em um modo de pensar, né? O senhor pode até me corrigir nessa questão aí. Assim, eu vejo esse colecionador de pérolas como um povo que já tinha uma grande riqueza, como o povo de Israel. O povo de Israel, a gente vai analisar dentro do contexto, que era um povo que já tinha uma promessa. Era um povo que já vivia na questão de ter uma salvação, um Deus, e aguardava por uma grande promessa que era a vinda do Messias. Né? Então eu interpreto essa palavra aqui da pérola como sendo um povo de Israel que estava aguardando a manifestação da maior de todas, que era a vinda do Filho de Deus. Né? Então, aqui no contexto ele vai dizer... Ele já trabalhava com várias pérolas que eram preciosas. Já era. Não era toda pérola é preciosa, mas tinha uma que é mais do que as outras. Né? A qual ele procurava, a qual ele estava querendo encontrar. Né? Boa interpretação. Né? E é quando Jesus ensina isso para aqueles que são deles, do próprio povo de Israel, que já tinha ali a promessa, que já era um grande tesouro por ser um povo separado por Deus, e que quando Jesus está dizendo assim, olha, agora se cumpre as promessas, se cumpre agora o maior dos tesouros. A pérola preciosa está aqui, que né? sou eu, estou aqui, né? E quem me encontrar será salvo, né? Ele estava pregando para o seu próprio povo dizendo, primeiro homem de Deus. E aí podemos pegar uma ilustração de Nicodemos. Nicodemos foi um desses. Olha aí, tá vendo? Né? Que foi até a noite se encontrar com ele. Nicodemos, homem tímido, né? Mas ali, ele estava na frente de uma grande pérola, né? Ele já tinha... Ele estava buscando. Ele estava procurando essa pérola, né? Então ele era um sábio da lei, ele era um homem entendido da lei, né? Ele tomou conhecimento de Jesus naturalmente e ele estava querendo conhecer essa pérola, ele estava querendo conhecer Jesus. Exatamente. Ele estava assim, eu vou descobrir essa pérola. E ele foi ao encontro de Jesus, né? E Jesus então ministrou o coração dele. E nós cremos que fez uma grande diferença na vida de Nicodemos, né? Com certeza. Ele teve uma experiência de salvação, ele encontrou essa pérola. Então essa é a grande diferença, né? A gente pode colocar. A primeira parábola, ela se refere a nós, os gentios. Eu entendo assim, né? Porque era um homem que não procurava nada. A interpretação é interessante. A nós, gentios, nós não estávamos procurando, o Senhor veio ao nosso encontro. Né? A segunda parábola se refere aos judeus, que era um povo que já tinha já tinha a revelação, né? Já tinha um conhecimento por ser o povo escolhido de Deus. Mas eles ainda estavam aguardando a grande pérola, esperando a grande pérola para encontrar a grande pérola. Né? Então essa é a diferença. Um estava procurando e o outro não. Né? E é interessante que Deus vem ao encontro dos dois. Né? E o trabalho é para os dois, né? E a manifestação são iguais os dois. Dá graça para os dois. Que é a alegria, né? Não tem predileção de nenhum dos dois. Não tem. Né? Ele se manifesta para os dois igualmente como um grande tesouro, né? Sendo escondido, ou aquele que está procurando para achar, como o povo. Né? Infelizmente hoje, né? Muitos ainda estão esperando chegar e encontrar essa grande pérola lá em Israel. Né? Bem-aventurado aqueles que me encontram. Né? É verdade, exatamente. Nós já encontramos, que somos homens do campo, né? Mas muitos aí da tradição precisam ainda encontrá-lo. É interessante que a gente pode ter aqui um insight, né? Vamos usar essa expressão aqui, né? É uma expressão mais bem da psicologia, mas assim, muitas vezes nós queremos acumular experiências espirituais, nós queremos acumular conhecimentos, atividades religiosas, mas o que a gente percebe aqui é que Jesus está nos ensinando que o que importa é uma única pérola. Né? A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes tem gente procurando isso, procurando aquilo outro, né? Exato. Às vezes conhecimento, títulos, procurando outro, mas o que mais importante é essa pérola. Qual é essa pérola? Cristo Jesus. Cristo Jesus, o reino de Deus. O reino de Deus, né? Pastor, eu posso contar uma historinha aqui? Eu achei interessante uma história que eu vi esses dias. Isso foi verídico. Se pesquisar na internet aí, muitas pessoas vão encontrar. De um homem chamado Eli Rafet. Já viu essa história? Não, vi. Eu achei interessante que ele morava no Irã, né? Ele morava no Irã. Esse homem, diz ali no texto, uma história que relata sobre a vida dele, que ele era um homem rico. Ele tinha uma fazenda, ele criava camelo, ele criava carneiro, tinha uma esposa linda, tinha filhos maravilhosos. Né? Era um homem bem-sucedido, tinha saúde. Segundo a tradição deles, tendo saúde e tendo bens, era um homem feliz. Né? Um homem feliz. E aí diz assim no texto, lá na história, que a gente estava lendo sobre esse homem, que um sacerdote visitou ele na casa dele certo dia e começou a falar sobre uma pedra. Uma pedra que ela brilha mais do que 10 sóis, que ela é radiante, que quem possui essa grande pedra, né, seria o homem mais rico do mundo, seria milionário se conseguisse. Chamava-se diamante. Quem conseguisse encontrar um diamante era um homem muito bem sucedido.
Beleza, o sacerdote falou isso para ele lá, e aí ele ficou com aquilo, rapaz. Ele ficou com aquele negócio de diamante, aí até que um tempo ele pesquisou, viu que o negócio dava certo mesmo, aí ele perguntou como é que eu faço para achar diamante, né? Aí falou assim, olha, você procura diamante geralmente em lugares assim que tem um rio com bastante cascalho, que as águas são claras, principalmente em pé de montanha. Falou para ele desse jeito, né? Como se desse a receita para achar diamante. Beleza, aí passou um tempo, o que ele faz, rapaz? Ele pega, vende a fazenda para uma outra pessoa, pega a esposa, deixa aos cuidados do parente, de vizinho, de amigo, e vai em busca de diamantes. Vai em busca de diamantes. E aí então ele vai para o lado da Palestina, vai na região ali do Nilo, sobe, vai para a Espanha, passa-se anos, passa-se um tempo e ele não encontra diamante. Chegando na costa de Barcelona, ali tinha um mar, já estava deprimido, já não tinha mais contato com a família, já estava arrasado, já tinha perdido o que ele tinha, né? E ele vai para dentro do mar e se mata. Ele se mata, morre. E aí o que acontece? Passando um tempo, o sacerdote vai na fazenda para visitar o comprador da fazenda. Só que o comprador da fazenda, ele tinha um hábito de dar água para o seu camelo no fundo do riacho da fazenda que ele tinha comprado. Olha só, já está sabendo o que vai acontecer, né? Levou os camelos, levou os animais para a beira do riacho para poder beber água. E lá tem um negócio brilhando assim, e ele falou, mas que negócio é esse? Dentro de uma pedra preta, e pegou aquela pedra, levou para casa, colocou na lareira, ficou lá uns meses. Passando o sacerdote de volta para visitar ele, conversando vai, conversa vem, olha de lá com um negócio assim, ué, o que é aquilo ali? Falou, uma pedra que eu achei. Mas ela brilha, tem umas cores diferentes. Falei, rapaz, isso é um diamante. Ele achou um diamante. Falei, mas onde que você encontrou? Ah, eu comprei aqui no fundo da fazenda, no riacho que eu doava para os camelos lá, eu estava vendo, e eu achei esse diamante, né? Falei, não, me leva lá, vamos lá ver. Aí pegou, foi com um sacerdote, começaram a procurar, acharam mais pedra de diamante. Estava tão perto dele. Estava tão perto, rapaz. Aí, inclusive... Perto está o Senhor de quem o busca. Olha só como é que é as coisas. Golconda, a maior mina de diamante que tem ali na região de Ana. Real, verdadeira. Na fazenda do homem. No fundo da casa de Eli Rafete. E ele saiu para buscar, às vezes, uma alegria falsa, aquilo que o senhor colocou agora, buscar prazer. A aplicação é essa, né? É essa, você vai buscar coisas que estão em tantas outras coisas, né? Que está conhecimento, título, sabedoria, prazeres. E está tão perto, né? E a palavra do Senhor fala assim que muitas pessoas acham que, né, o maior valor está aqui, que é a palavra de Deus. Ele diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, né? Então assim, está tão perto de você, às vezes não há necessidade de você buscar coisas que estão tão distantes para uma verdadeira felicidade. Porque o maior valor é isso aqui. A palavra de Deus. A maior riqueza que nós podemos ter é essa aqui. Coisa preciosa, né? É isso aí. Que maravilha. Então, Marcelo, vamos agora, já chegando para o final do nosso podcast, vamos tentar fazer uma aplicação aí, né, prática para os nossos ouvintes. Como alguém, né, você contou uma história muito interessante aí, né, que é uma outra parada, na verdade é uma história real essa, É né? uma história real, fiquei sabendo que é uma história real. Se pesquisar na internet, real, vai achar ela. mas ela é bem ilustrativa, né? Então, assim, como alguém pode identificar se realmente compreendeu o valor do reino de Deus ou não? Eu procuro interpretar pela alegria. Né? Às vezes, assim, analisando pelo contexto ali, né, daquele homem que encontrou o tesouro, ele sentiu esse prazer no coração dele quando ele achou algo que valeu a pena. E de desfazer daquilo que ele tinha para adquirir aquilo que ele tinha encontrado de maior valor. Às vezes é um problema quando a gente não sente uma alegria daquilo que nós encontramos, né, que é a palavra de Deus. E nós temos que refletir sobre isso. Porque às vezes não é fácil as pessoas, como nós falamos, querer despojar daquilo que ela é, como aquele jovem rico, daquilo que ele tem, para às vezes investir a sua vida no maior tesouro que é o reino, que é a salvação eterna. E muita gente não considera e não percebe o valor disso tudo. Né? Então a gente precisa analisar. Eu acho que eu daria esse alerta para as pessoas na questão de valor, daquilo que você tem, aquilo que você é, e aquilo que Deus quer te dar. Né? É isso que eu... Verdade. Eu entendo assim que quando nós encontramos Jesus, essa pérola preciosa, nós encontramos o reino de Deus na palavra, nas escrituras. Sim. Uma coisa que vai evidenciar que de fato nós entendemos e compreendemos é que nós vamos passar a reorganizar as nossas prioridades. Também. Tá? Nós vamos reorganizar nossas prioridades. Sim. O que antes era mais importante para nós, passa a ser um segundo plano. Tá? E também vai haver uma alegria muito grande, né, nas escolhas por causa do reino de Deus. Tudo que nós vamos fazer para Deus produz em nós alegria. Né?
E nós vamos buscar também um constante crescimento espiritual. Isso demonstra que eu encontrei o tesouro precioso, né? São atitudes de alguém que encontra esse tesouro, não é verdade? Exatamente. Isso colocou uma coisa importante, até tinha pensado em falar, que é a questão de segundo plano, né? Porque a gente às vezes, mesmo encontrando o reino de Deus, no sentido que ele desfaz de tudo que ele tem, vende tudo que tem, para adquirir aquele único tesouro que é de maior valor. Exatamente. Né? Mas muitas vezes a gente não quer desfazer de tudo. Exatamente, é exatamente isso. Porque nós não queremos ter. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio, né? De não querer reconhecer o valor do maior prêmio que foi encontrado. Nós não queremos fazer o que Zaqueu fez. Exatamente. Zaqueu, ele fez isso. Ele falou assim, não, eu estou errado, eu pequei, Exatamente. eu roubei dos outros e vou corrigir minha vida. Corrigir é compromisso. E isso é o vender tudo que Deus quer, né? É a gente corrigir, né? Reconhecer onde erramos, onde falhamos, corrigir e reconduzir a nossa vida na direção do reino e fazer a vontade do Senhor, né? E é como o senhor falou, de uma forma organizada, ordenada, sendo uma coisa de cada vez. Que às vezes não é simples você, às vezes, se desfazer de tudo, às vezes na questão de como pessoa, às vezes, né? E às vezes de um vício que você tem, por exemplo, que às vezes a gente tem aquele ditado assim, eu tenho que parar disso, parar daquilo, para ir para uma igreja. Não, fica tranquilo que Deus vai transformar você no seu tempo. É um processo. É um processo. A santificação é um É processo. algo que vem gradativo à medida que você vai vendo esse tesouro cada vez mais. Você vai reorganizando sua vida. Você vai se reorganizando e vai colocando os pontos até que você vê que realmente você tem essa alegria, como esses dois tiveram, de ter encontrado esse grande tesouro, né? Verdade, que maravilha, né? Tá aí, né? Hoje foi muito bom esse bate-papo nosso aí sobre as palavras. Mas, Marcelo, sempre que nós trazemos um convidado aqui, nós damos a oportunidade para ele trazer uma palavra, né? Para quem está nos assistindo. Né? Traga uma palavra aí, né? Uma palavra do coração de Deus para quem está nos assistindo aí, né? Nesse momento. Amém. O que eu tenho para falar para os nossos ouvintes, né? Os que estão nos assistindo no podcast, é que não perca a oportunidade de poder ter esse grande tesouro na sua vida, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. Essa palavra ela vai remeter justamente à questão do reino de Deus, que é a salvação eterna. E não tem maior valor do que esse na nossa vida, né? E a gente entendendo esse propósito, a gente vai ver que tudo se torna secundário na nossa vida, quando Cristo se torna prioridade para você. E é isso que eu queria dizer para você. Dá uma oportunidade para esse Cristo se manifestar, né? E fazer ser esse grande tesouro para você, para sua família, né? Em tudo que você for fazer. Porque não tem valor maior do que ter a salvação em Cristo Jesus hoje em nossa vida. Né? É precioso isso, né, Marcelo? Assim, entender, quem está nos assistindo, entender que, assim como aquele homem, né, ele achou o tesouro e ele teve a sabedoria de segurar ali por um pouco para ele poder fazer as avaliações, tomar as medidas corretas. E ele vai, né, e então ele vende tudo, né, se despojar de si mesmo, né, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua prepotência, de tudo para, não, eu quero esse reino para mim, eu quero essa pérola preciosa, eu quero esse tesouro para mim que é Jesus, né? Aquele outro lá que vai procurar a pedra, ele tinha várias coisas, mas ele queria aquela que fazia a diferença, né? Quem faz a diferença na nossa vida é Jesus Cristo. Né? Uma coisa que Jesus também, ele disse, e é muito interessante já, também dá para a gente refletir dentro dessas duas palavras, fala sobre a questão daquilo que é de maior valor para nós. Porque aquilo que tem mais valor para você, onde vai estar o seu coração. Exatamente. Né? Aonde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Exatamente. Aí eu faço a pergunta, né? Aonde está o teu tesouro? Exatamente. Né? Exatamente. Então é aí que a gente precisa ver que nos dois sentidos, essa palavra de Jesus, ela cai bem, né? É verdade. Ela cai bem para nós. É onde está o nosso coração, né? É onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Né? Exatamente, nosso coração. Então, que o nosso tesouro seja Jesus, né? Seja a salvação. Marcelo, sempre que nós trazemos um visitante aqui, nós temos uma lembrancinha. Isso, essa aqui está aqui. Nós temos uma lembrancinha para a gente dar aos nossos visitantes, os nossos convidados. Deus abençoe, viu? Abre aí para o pessoal ver. Mostra para o pessoal aí. Olha aí, a caneca, né? Você tomar o chá, tomar o suco, tomar o café. Deus abençoe aí o Dudu, nosso podcast aí, né, Dudu? Deus abençoe a vida de vocês aí, gente. Coisa linda, né? Privilégio, agradeço aí. Da família Boas Novas.
saia sem dar o seu like, sem colocar o dedão aí, curtir para nós. É muito importante para nós a sua parceria. Também, você gostou, achou interessante, aprendeu, foi edificado, compartilhe nas suas redes sociais, mande um link aí para os seus amigos do WhatsApp, né, do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, onde você estiver nas redes sociais, aí manda o link, né, para as pessoas também terem acesso, né, a esse material, né, ser edificado como você foi. Né, se você ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreva no nosso canal. Nós contamos com você, é importante, porque assim a plataforma vai considerar relevante o nosso trabalho, né, e vai fazer com que passe para outros. É muito importante. E nós agradecemos você pela sua, né, por ter ficado aí assistindo aí, né, Marcelo? Esperamos que você tenha sido edificado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo episódio. Né? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.